Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E para abrir o jornal de hoje, a gente te apresenta o resumo que preparamos com os principais destaques da última sessão. Além da apreciação de documentos como requerimentos, indicações e moções, os vereadores também debateram diversos temas de interesse público em plenário. Durante a 74ª sessão, os vereadores apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos e indicações, muitos dos pedidos eram para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, limpeza pública e reparos pontuais. Uma das moções aprovadas parabenizava o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, pelo tombamento definitivo do conjunto da Tecelagem Paraíba e da Fazenda Santana do Rio Abaixo, construções que agora fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Já durante o Pinga Fogo, os vereadores falaram sobre saúde, causa animal e fiscalização. O vereador Dr. José Cláudio destacou uma indicação apresentada por ele que pedia a inclusão de um remédio no SUS para o tratamento de pacientes cardíacos, solicitação que foi acatada pelo município. Dr. José Cláudio também comentou sobre o projeto em tramitação que pede a inclusão de uma farmácia municipal 24 horas e também sobre a cerimônia de posse dos vereadores mirins, realizada na Câmara. O vereador Renato Santiago também mencionou o programa Vereador Mirim e parabenizou os estudantes selecionados para o Parlamento Jovem de São José. Aproveitando a ocasião, ele também parabenizou o filho, que foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Astronomia. Já no tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas abordou a realização de obras de infraestrutura na Zona Norte e a construção de um espaço canino, também na região. Essa sessão também marcou a retomada do acesso do público à galeria da Câmara, para acompanhar os trabalhos em plenário. Desde março de 2020, o acesso dos moradores ao Legislativo estava suspenso por medida de prevenção à Covid-19, sendo possível assistir às sessões pela TV ou internet. Com o avanço da vacinação e a queda nos casos da doença, a mesa diretora permitiu a reabertura a partir da segunda quinzena de novembro. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E todo dia aqui no Boletim a gente te apresenta as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José, né? Uma boa oportunidade para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Então é só ficar de olho na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de garçom, ajudante de padaria, almoxarife de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, balconista, churrasqueiro, consultor de vendas, costureira, eletricista, estágio de recepcionista atendente, estágio em administração, estágio em marketing, esteticista, manobrista, marceneiro, mecânico de automóveis, mecânico diesel, motorista carreteiro, operador de injetora termoplástico, pedreiro, recepcionista, representante comercial, soldador serralheiro, técnico eletrônico em equipamentos médicos, vendedor de curso, vendedor autônomo, vendedor de serviços e vendedor interno. Ainda há vaga para pessoa com deficiência, no cargo de inspetor de aluno. Para se candidatar às vagas é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a Comissão de Economia e Finanças da Câmara já está avaliando as contribuições da população para as propostas da LOA IPPA,
colhidas durante a audiência pública e também por meio do formulário online disponível no site do Legislativo. Em reunião, os vereadores membros da comissão receberam as sugestões e o próximo passo é estudar quais propostas têm condições de compor os projetos finais da LOA e PPA a partir de emendas legislativas. Os projetos do Plano Plurianual de 2022 a 2025 e da Lei Orçamentária Anual de 2022, em tramitação na Câmara, receberam sugestões dos moradores que agora serão analisadas pela Comissão de Economia e Finanças. As contribuições foram apresentadas durante a audiência pública, promovida pelo Legislativo, por meio de um formulário online disponível no site da Câmara e também pessoalmente no setor de expediente. Ao todo, foram 123 propostas da população com pedidos em diversas áreas como segurança, educação, infraestrutura e assistência social. Entre as sugestões estão a regularização de bairros na cidade, o aumento do efetivo da Guarda Municipal, a criação de ciclovias e a implantação de educação socioemocional na grade curricular das escolas do município. O vereador Marcão da Academia, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, considera a participação popular positiva e importante no processo de estudo das propostas do PPA e da LOA. Recebemos todas as avaliações, todos os processos que foram entregues para nós, as solicitações dos munícipes, tanto da PPA como da LOA. Então, a importância de nós fazermos as audiências públicas, a prefeitura executar também a audiência pública dela e a participação da população. Precisa ter a participação, precisa estar aqui ou solicitar através da página que foi aberta, através da internet, a página tanto aqui da Câmara como da Prefeitura, para que essas solicitações cheguem diretamente. Ainda segundo o vereador Marcão, com as sugestões dos munícipes em mãos, os vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara devem se reunir com os secretários da Prefeitura para discutir as propostas levantadas. E nós, recebendo isso agora, estaremos agendando uma reunião junto ao secretário de administração, o Júnior, e também o secretário de outras pastas que tiveram a solicitação, para nós sabermos realmente como podemos encaminhar esses pedidos, o que vai ser feito, o que está previsto para que nós possamos acompanhar e dar toda a devolutiva a todas as pessoas, todos os munícipes que vieram solicitar através da nossa audiência pública aqui da Câmara Municipal. O orçamento estimado na LOA de São José dos Campos para 2022 é de 3,4 bilhões de reais. Já o PPA define as metas e diretrizes das políticas públicas do município que serão aplicadas ao longo de 4 anos. Os dois projetos devem ser votados na Câmara até o final de dezembro. E nesta quarta é comemorado o Dia Nacional de Combate à Tuberculose. A data é também um convite à história de São José dos Campos, que durante o período conhecido como fase sanatorial, serviu de referência para o país no tratamento da doença. E esse exemplo da nossa cidade se mantém até hoje, já que São José recebeu uma menção honrosa pelo índice de cura da tuberculose no município. Legal, né? Um prêmio que também se deve a todo o contexto histórico que a gente te mostra melhor na reportagem. Esse aqui era um dos consultórios do antigo Sanatório Vicentina Aranha. Antes de se tornar um parque, o local acolhia pessoas com tuberculose e era referência no tratamento da doença, chegando a oferecer até 400 leitos para internar os doentes. Como lembra o Felipe, arquiteto, que hoje trabalha na restauração do imóvel, um dos grandes atrativos de São José naquela época era o clima, considerado favorável para a cura dos internados. Bom, São José dos Campos, antes mesmo de existirem os sanatórios, já era conhecida pela qualidade do clima, pela qualidade do ar, que eram propícios ao tratamento e à cura da tuberculose pulmonar. Então, muitas pessoas já buscavam a cidade para se tratar. E muitas dessas pessoas que vieram a São José optaram por permanecer na cidade, constituíram família e fizeram sua vida aqui. O Sanatório Vicentina Aranha foi o primeiro sanatório instalado na cidade. A inauguração foi no ano de 1924. Um pouco dessa história é preservada até hoje, seja em fotos, placas, objetos e também nas salas que relembram como era o acolhimento aos doentes.
Exemplo para o país, o Vicentina, além de auxiliar no tratamento da tuberculose, também serviu como um espaço de pesquisa e formação de médicos e profissionais na área. Muitas técnicas eram desenvolvidas aqui, inclusive estudantes de medicina de São Paulo vinham a São José dos Campos, passavam aqui em residência para aprender técnicas, para passar aqui alguns momentos com os médicos, os tisiólogos famosos daqui de São José dos Campos. Ao longo dos anos, com o avanço de novos tratamentos e medicações, o Vicentina deixou de ser um sanatório e foi em 2007 que se tornou um parque. Ainda assim, a tuberculose continua sendo uma doença séria e merece a atenção de todos, já que em média o nosso país registra cerca de 4.500 mortes em decorrência da doença a cada ano. Para mudar essa realidade, foi criado o Dia Nacional de Combate à Tuberculose, comemorado em 17 de novembro. A ideia é mobilizar ações educativas com o intuito de alertar a população sobre a prevenção e o tratamento da doença. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela é transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas durante a respiração. Entre os principais sintomas estão febre, perda de apetite e tosse duradoura, que pode vir acompanhada de sangue. Segundo os médicos, se as tosses persistirem por mais de 3 semanas, é preciso investigar uma possível infecção pela doença. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2019 foram registrados 10 milhões de casos da doença no mundo, o que demonstra um alerta sobre a importância do tratamento adequado, fundamental para a cura. E São José é exemplo no combate à doença. Nossa cidade recebeu uma menção honrosa do estado de São Paulo por ter registrado mais de 80% de cura nos casos de tuberculose notificados no ano passado. Ao todo, em 2020, foram 178 novos casos da doença. Parte desse resultado vem do acolhimento dos doentes, que recebem até suporte psicológico para que não abandonem a medicação, já que o tratamento pode durar meses. O município também realiza uma busca ativa para acompanhar todos os pacientes diagnosticados com a doença. E segundo a comunidade médica, a desinformação e a falta de persistência de muitos pacientes para manter a medicação ainda são barreiras na cura da doença, dificuldades que o Dia Nacional de Combate à Tuberculose busca superar. Outra meta é assegurar que a tuberculose, apesar de uma doença séria, tem tratamento e, quando vencida, garante uma vida normal ao paciente. E isso São José tem mostrado desde os anos da fase sanatorial. Como lembra o Felipe, que conhecemos no início da reportagem, muitas pessoas internadas no Sanatório Vicentina Aranha saíam curadas, um sinal de esperança e vitória na luta contra a tuberculose que São José carrega na história do município. Então a grande maioria das pessoas que entrou aqui para se tratar saiu daqui pela porta da frente, vamos dizer assim. Saíram curadas ou saíram com uma melhora tal que já podia continuar em casa, né? Existiam as considerações médicas para a pessoa ter a alta ou não. Então o sanatório foi um local eu vejo como um local mais de esperança, de vida, do que um local triste. Essa é a minha forma pessoal de enxergar. E agora a gente chama atenção para a pandemia de Covid-19. Você acompanha no nosso boletim epidemiológico os números atualizados da doença na nossa cidade. Confira. E vamos agora para a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã.
A tarde desta quarta-feira é de sol e muito calor. Não deve chover. A temperatura máxima chega aos 34 graus, mínima 19. Na quinta, o céu amanhece encoberto e deve chover no fim da tarde e à noite. A temperatura cai e a máxima fica em 24 graus, mínima 18. E por hoje a gente fica por aqui. Quero agradecer a sua companhia e já te convido para acompanhar o Boletim amanhã, sempre com as principais notícias sobre a Câmara de São José e a nossa cidade.